vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala em nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso culto do Evangelho no Lar online, realizado pelo Centro Espírita Nosso Lar, em Barras, Piauí. Sejam todos bem-vindos, meus irmãos. De já, pedimos que cada um possa reservar um recipiente com água para a fluidificação das águas no final com o paz. Vamos iniciar o nosso Evangelho fazendo uma leitura do livro Palavras de Vida Eterna, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Lição 21. Compreendendo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Paulo, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Sigamos compreendendo. Lembra-te de que os talentos da fé e o conhecimento superior, o dom de consolar e a capacidade de servir, não bastante laboriosamente conquistados por teu esforço, constituem bênçãos do Criador em teu coração de criatura. Não te furtes, desse modo, a lavoura do bem, a pretexto de te sentires ainda sob a influência do mal. Até alcançarmos triunfo pleno sobre os nossos desejos malsões, sofreremos na vida, seja no corpo de carne ou além dele, os flagelos da tentação. Tentação da luxúria, tentação da vingança, tentação da cobiça, tentação da crueldade, tentações de todos os matizes que emergem do poço de nossos impulsos instintivos ainda não dominados. Se a tentação, contudo, nasce de nós, a flama da educação e do aprimoramento vem de Deus, conduzindo-nos para a esfera superior. Não te espantes, assim, à frente do conflito da luz e da treva em ti mesmo. Segue a luz e acertarás o caminho. Riqueza mediúnica, fulgurações da inteligência, recursos geniais e consagração à virtude são tesouros do Senhor, que, na feliz definição do apóstolo Paulo, transportamos no vaso de barro de nossa profunda inferioridade, a fim de que saibamos reconhecer que todo amor, toda sabedoria, toda santificação, toda excelência e toda beleza da vida não nos pertence de modo algum, mas sim a glória de nosso Pai, a quem nos cabe obedecer e servir, hoje e sempre. Diante dessa leitura, meus irmãos, vamos fazer a nossa prece para que a gente possa iniciar os comentários, a leitura e os comentários do Evangelho. Fechemos os nossos olhos ou procuremos baixar a cabeça e elevar o pensamento a Jesus. Querido Senhor Jesus, muito obrigado por mais um Evangelho que o Senhor nos permite estarmos aqui reunidos e conectados para falar de leituras que são essenciais e importantes para a nossa vida. Ilumina este momento, que possa abençoar a cada um de nós em nossas necessidades. Senhor, é assim através desta prece que lhe pedimos permissão para iniciar o Evangelho de hoje e que sempre seja feita a tua vontade, graças a Deus. Meus irmãos, vamos fazer a leitura hoje do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, justiça das aflições. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra não podem ocorrer senão na vida futura. Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso.
bem mais seria um engodo. Mesmo com essa certeza, compreende-se dificilmente a utilidade de sofrer para ser feliz. Disse, para ter mais mérito. Mas, então pergunta-se, por que uns sofrem mais do que os outros? Porque uns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada terem feito para justificar essa posição? Porque para uns nada dá certo, enquanto que para outros tudo parece sorrir? Mas o que se compreende menos ainda é ver os bens e os males tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude. Ver os homens virtuosos sofrerem ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e levar à paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que se admita Deus, não se pode concebê-lo sem perfeições infinitas. Ele deve ser todo poder, toda justiça, toda bondade, sem o que não seria Deus. Se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir por capricho, nem com parcialidade. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa. E uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que cada um deve se compenetrar bem. Deus colocou os homens sobre o caminho dessa causa pelos ensinamentos de Jesus e, hoje, julgando-os bastante maduros para compreendê-la, a revelou inteiramente pelo Espiritismo, quer dizer, pela voz dos Espíritos. Essa questão é algo ainda muito atual, porque muitas pessoas, quando se deparam com algum sofrimento, com algum problema, com alguma situação muito difícil, se desespera, questiona, muitos acusam a Deus das desgraças, das misérias que acontecem, outros perdem a fé em Deus, questionam, falam mal o nome de Deus. Infelizmente, acontece devido ainda à infância religiosa em cada ser. Infelizmente, como no próprio Evangelho nos fala, a fé em Deus não nos sustenta muito nessas dores e sofrimento. Para alguns, essa fé sim é muito viva e forte e lhes sustenta, mas outros requer a mais do que simplesmente ter a fé. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, a doutrina espírita, como a consoladora prometida por Jesus, vem realmente nos consolar. Não só através de palavras bonitas, mas através da lógica, do bom senso, procurando trazer uma justificativa, trazendo ali esclarecimentos para que cada um entenda o que acontece nesta terra, em sua vida. Quando nós falamos das aflições, devemos entender que Deus é bom, é justo e Ele é amoroso. E Ele está nos dando a oportunidade de corrigir os nossos defeitos. Mas como assim? Que defeitos é o que eu tenho? Eu procuro em minha consciência e não vejo nada que eu fiz por merecer esses momentos de dor e sofrimento. Comparado às pessoas que são tão perversas que aí prosperam, não acontece nada com elas. E eu que tento uma vida honrada, justa, só tenho dor e sofrimento. Como se diz as palavras de Chico, aquele que hoje está passando por uma dor e sofrimento, está colhendo. E aquele que ainda não está passando por isso, ele está plantando. Porque na lei de Deus existe a ação e reação. As causas dos sofrimentos e das dores estão em nossas ações, meus irmãos, o que nós fizemos. Aí é que entra uma questão que a doutrina espírita revela, a reencarnação. Os processos de reencarnação, da vida futura, das existências de vidas passadas. Nós somos espíritos imortais, meus irmãos. Já tivemos uma existência passada e nesse passado foi delituoso. Nós fizemos coisas erradas, coisas malignas muitas vezes. E Deus, como um Pai bom e justo, nos ama cada um de seus filhos. E Ele não quer que seus filhos sejam transviados. Ele quer que possamos ser bons. O que Ele nos faz? Ele nos dá uma nova oportunidade de vir a esta terra para responder por esses atos errados, meus irmãos. Então, existe a reencarnação, o retorno do espírito à vida na carne, para responder por esses erros. Então, o mal que eu passo hoje, a dificuldade que eu enfrento neste momento,
ela foi ocasionada pelas minhas ações erradas no passado. Muitas vezes, a gente não encontra essas causas erradas na atual existência e possamos ter a certeza que se não foi nessa existência, foi na existência passada. Aí está a justiça das aflições. Nós estamos passando por um momento muito importante na nossa vida, que é um momento em que Deus nos deu a oportunidade de nos corrigirmos, para sermos felizes, para amar, para perdoar, para quebrar o orgulho, o egoísmo, a prepotência. Então, se estamos sofrendo nesse momento, como nos diz as palavras de Emmanuel na primeira leitura, se estamos enfrentando as tentações de todos os matizes, é porque é necessário para a nossa evolução, para o nosso progresso. Então, não vamos mais maldizer o Senhor, vamos agradecer. Vamos pedir em nossas orações toda a assistência, toda a força, tudo o que for necessário para que a gente possa enfrentar esse momento. Não vamos cruzar os braços, não vamos simplesmente aceitar ali aquele momento difícil e ficar de braços cruzados. Não, vamos enfrentar aquela situação, vamos procurar curar aquela enfermidade, vamos tentar procurar resolver aquele problema, mas sabendo de que enquanto essa dificuldade permanece conosco, é porque ela é necessária para o nosso aprimoramento, para a nossa libertação, para a nossa salvação. Sempre confiantes em Deus, na justiça divina, nos ensinamentos de Jesus e com resignação, com fé, na certeza de que eu estou passando por este momento, mas quando esse momento terminar, eu estarei quiete com as leis de Deus e serei feliz, eu terei mais força, eu terei mais bom ânimo e não vou mais me desesperar. Então, meus irmãos, a justiça de Deus existe para nos fazermos ser justos, para nos fazermos ser bons, porque erramos feio e muito, e estamos agora tendo a oportunidade de nos corrigir. Então vamos agradecer a Deus por mais um dia, por mais um momento que Deus experimenta a nossa fé, a nossa boa vontade para nos tornarmos melhor. Então, ao encararmos um parente problemático, uma situação difícil em casa, no trabalho, ou seja, onde for, ou conosco mesmo intimamente, não vamos nos desesperar e nem nos revoltarmos. Vamos compreender aquela situação, sabendo que é necessário para a nossa evolução, para a nossa iluminação, não como um castigo de Deus, mas sim como uma oportunidade de nos melhorarmos, porque erramos e estamos respondendo por este erro. E vamos trilhar uma nova jornada. Possamos refletir com muito carinho essas lições e seguir sempre o caminho do bem. Então, meus irmãos, encerramos esse momento do Evangelho. Vamos agora fazer a nossa prece para encerrar o Evangelho e depois da prece seremos encaminhados para o passe. Vamos fechar os olhos ou simplesmente baixar a cabeça e elevar o pensamento a Jesus. Senhor Jesus, muito obrigado por essas lições, por esses esclarecimentos que possam ser muito úteis para a nossa vida, para que a gente se corrija, se fortaleça e para que a gente possa, Senhor, enfrentar toda a situação difícil que é necessário para o nosso progresso. Abençoa cada um dos nossos irmãos que estão participando deste Evangelho, que sejam assistidos em suas necessidades, seja quais forem. Ilumine o nosso planeta Terra, que haja paz no mundo, que essas nações que estão em guerras, em conflitos, cessem esse momento tão triste, Senhor, e possam achar a consolação, a instrução nos Teus ensinamentos e seguir também no caminho do bem. Que as nossas preces cheguem até esses governantes, cheguem até esses guerrilheiros que possam mudar essa realidade, meu Deus. Obrigado, Senhor, por tudo. E é assim, através desta prece, que lhe pedimos para encerrar o Evangelho de hoje e que sempre seja feita a Tua vontade, graças a Deus. Então, meus irmãos, nos despedimos. Que Jesus abençoe a cada um. Até o próximo Evangelho. Fiquem com Deus. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável
que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Ao anoitecer em Cafarnaum, a casa de Pedro tão simples
comum se enchia de paz, repleta de luz, ouvindo as palavras eternas do Mestre Jesus. Vou me imaginar sentado ali entre João, Pedro, Tiago, André e Levi, à beira do lago de Genezaré, lançando na alma para sempre sementes de fé. E eu tão criança ainda naquele lugar, quem sabe Jesus me levasse para passear no quintal da casa de Pedro à luz do luar, sentindo a brisa da noite, o perfume do mar, dissesse pra mim: já é hora de você voltar, a gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. A gente se encontra de novo no seu evangelho.